No dia 30 de outubro vão acontecer o segundo turno das eleições para presidente e governador no nosso país. O foco principal, claro, vai para os nossos candidatos à presidência. De um lado nós temos Lula, de outro nós temos Bolsonaro. Acho que o nosso país nunca esteve tão dividido na hora de fazer uma escolha. No dia 30, parte da população vai comemorar a vitória de um, enquanto outros a tristeza por ter perdido. O que acontece em cada cenário? Se o fulano ganhar, o que acontece? Se o ciclano ganhar, o que acontece? No pouco que eu sei, mas que eu procuro saber cada vez mais todos os dias, procuro estudar, oro pedindo a Deus a direção para fazer aqui de forma humilde. Eu vou tentar aqui explicar um pouquinho para você que está confuso, que não sabe em quem votar, que votou no primeiro turno, mas acha que votou errado, que acha que o melhor para o Brasil vai ser o Lula, que acha que o melhor para o Brasil vai ser o Bolsonaro. Eu espero, eu oro, peço a Deus a direção dele, para que através desse vídeo eu possa dar aí uma luz na sua vida. Então vamos lá, gente. O que acontece depois das eleições? Eu vou fazer aqui uma construção aqui do que pode acontecer se o Lula ganhar e do que pode acontecer se o Bolsonaro continuar sendo nosso presidente. Vamos lá, primeiro vamos começar pelo presidiário. O que acontece se ele ganhar? Drama. Por que drama? Drama é uma palavra aqui. Eu fiz umas anotações aqui, vocês viram que eu estou olhando para baixo, é porque eu estou dando uma lidinha aqui. Vamos lá. Drama, medo, desespero, terror, fome, entre outras coisas, são poucas palavras para descrever o que pode acontecer no governo Lula. Por que pode acontecer isso, Lucas? O Lula é um monstro? O que ele vai fazer no nosso país? Eu não sei o que ele vai fazer no nosso país. Eu sei o que ele defende. Eu sei o que ele fala e eu sei o que ele financiou. Financiou, defendeu abertamente, fala publicamente de governo comunista e socialista. Olha o que aconteceu na Venezuela, olha o que aconteceu em Cuba, olha o que está acontecendo na Argentina. Olha a inflação, olha a fome, olha a guerra que acontece lá dentro. O povo luta e o povo mata por um pedaço de carne. Vocês caem no discurso do Lula de se eu for eleito presidente, o povo vai voltar a comer picanha. Você quer comer picanha? Você arruma um emprego. Pega a sua carteira de trabalho, vai lá, envia um currículo, trabalha, recebe seu salário, vai no mercado e compra honestamente. Agora você vai cair no papo que você só vai comer picanha no governo do Lula? Olha os governos que ele apoia. Vai lá dar uma lidinha, o que o povo está comendo lá? Carne de cachorro, comida estragada. O povo tem fome. O povo vive dias de terror, dias de desespero. Pai não tem o que dar para o filho comer. Filho não tem como cuidar dos pais que já têm idade. Um drama terrível. É isso que você quer para o seu país? Mas Lucas, com o Lula vai ser diferente. Nosso país é próspero, nosso país é rico. Até quando? Eu falo isso para alguns amigos, até bolsonaristas. O Brasil não vai virar um inferno de um dia para o outro. Até porque tem muito servo de Deus aqui com o joelho dobrado orando por essa nação. Mas vai chegar um tempo que a grana acaba. Enquanto o Lula vai ter tudo do bom e do melhor na mansão dele, no triplex dele, no sítio dele, você vai passar fome. Mas Lucas, o que a maioria das pessoas falam do governo Lula? Na época do governo Lula, ele roubou, mas ele fez. Esse é o discurso dos petistas que a gente escuta. Ele roubou, mas ele fez. Que tipo de pessoa racional, fala, o meu candidato roubou, mas ele fez? E o que ele fez? É o que eu pergunto para todo mundo. Beleza, ele roubou e ele fez, mas o que ele fez? O pessoal fica assim, ó. Né? Deu Bolsa Família. Povo vagabundo. Vocês já assistiram Pica-Pau? Tem um desenho do Pica-Pau, que tem um episódio que ele tá lá com outro personagem, acho que é uma raposa, que eles estão lá com um monte de comida. E ele dá a comida pra raposa dividir. Você é o Pica-Pau, o Lula é a raposa. A raposa vai lá e faz assim, ó, 1 pra você, 1 pra mim. 2 pra você, 1, 2 pra mim. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. O que ele foi fazendo? Pra quem lembra até o final, ele ficou com a parte dele cheia de comida, enquanto o Pica-Pau ficou lá, acho que foi com uma bananinha. E o que aconteceu depois? Ele virou a mesa e até a bananinha que era do Pica-Pau, ele comeu. É isso que o Lula vai fazer com você. Ele vai te dar
migalhas. Migalhas e mais migalhas. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, eleitor do Lula. Você é um pombo para se contentar com migalhas? Você não prefere um pão? Você é quem? Gente, vocês têm direito de escolher, vocês têm liberdade de escolher, não escolham errado. Já escolheram mal no primeiro turno. É uma vergonha para nossa nação o Lula tá nesse segundo turno. Nós somos motivo de piada internacional por estarmos elegendo novamente um presidiário, um bandido. Lucas, mas ele foi inocentado, ele não foi inocentado. Eu quero que você me apresente qualquer lugar que seja falando que ele foi inocentado. Ele não foi inocentado, ele zerou o julgamento dele para começar do zero. Isso não faz de ninguém inocente. E ele só conseguiu isso porque ele tem gente poderosa do lado dele. Porque tem gente ali, ó, rabo preso, porque tá devendo. Porque sabe que se ele abrir aquela maldita boca dele para entregar tudo que ele sabe, ele ferra com todo o sistema. Desculpa a palavra. O que o Lula vai fazer? Ele vai tirar a sua liberdade, povo. Ele fala abertamente em censura. É terrível. Olha o que vai acontecer no governo dele. Tirar a liberdade do povo. Vocês vão andar com medo. Vocês não vão poder se expressar. Não poder adorar, louvar a Deus com liberdade nos locais públicos, nas ruas, em qualquer lugar. Mas, Lucas, o nosso Estado é laico. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Em nenhum momento eu falei que só cristão pode fazer isso. Você pode ir adorar seu Deus aí se você não é cristão. Você pode, mas o Lula quer censurar. Ele quer impedir você de adorar a Deus, ele quer impedir você de louvar, de ter liberdade para se expressar religiosamente. Vamos lá, o que mais? Não são palavras minhas, é claro. Você pode estar pensando, estar me escutando e falar assim, isso aí é coisa que ele está inventando, é coisa da cabeça dele. Entra no YouTube, entra no Google e pesquisa tudo isso daí que eu estou falando que vocês vão ver as palavras desse presidiário falando tudo isso. Gente, ele ganhou, supostamente, ganhou, não sei se de forma limpa ou não, eu tenho minhas dúvidas, o primeiro turno das eleições. O que aconteceu quando esse cara ganhou o primeiro turno? Teve muito vídeo fake sendo espalhado, mas eu quero falar dos vídeos de verdade. Festa, comemoração nas celas dos presídios do Brasil. Bandido comemorando, gritando olê, 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 olá, Lula, Lula. É com esse tipo de pessoa que você aí que está me assistindo. É com esse tipo de pessoa que você se identifica? É com eles que você vai comemorar no dia 30 de outubro, se esse maldito voltar para a presidência? Ah, então tudo que você estava falando era mentira. Ele não defende bandido, ele não defende esse tipo de coisa. Então por que os bandidos estão do lado dele? Já parou para pensar nisso? Não tem cabimento, gente. Quem me conhece sabe que eu não brigo por causa de política. Se você quiser sentar comigo e conversar, para eu explicar os meus lados, os meus porquês e escutar os seus, eu farei isso de forma racional, de forma educada, mas eu não brigo por causa de política, nunca fiz vídeo por causa de política, fiz vídeo já para TikTok, para Instagram e agora aqui para o YouTube, e nunca me preocupei de falar de política. Mas nós estamos agora num momento tão extremo. E por quê? Gente, o mundo, os petistas, os esquerdistas, todos os istas aí que são contrários à palavra, estão sendo extremos ao nos atacar. Está na hora de nós sermos extremos para nos defender. Eu me importo com as pessoas que estão à minha volta, me importo com a minha família, me importo com os meus amigos, e eu não suportaria vê-los padecendo e sofrendo num país governado por um maldito que quer acabar com a nossa vida, que quer acabar com a nossa liberdade, que quer acabar com os nossos direitos, porque você não sabe votar, porque você não estuda, porque você quer votar no Lula, porque não é porque o Lula é fofinho, porque ele toma a cachaçinha dele, porque ele quer dar carninha pra nós. É por isso que você vai votar? Eu prefiro que você fique em casa. E na verdade, eu acho que você não deve sair de casa se você vai votar num cara por causa disso. Vai às ruas e pergunta na boca do povo, para quem sabe se expressar, o que o Lula fez e o que o Bolsonaro fez.
é uma comparação que não bate. Tudo que o Bolsonaro fez e pretende fazer pelo nosso governo ainda, comparado ao que o Lula fez. Um homem que, condenado por corrupção. Ah, mas o Bolsonaro é homofóbico, ele é racista, ele é corrupto, ele é ladrão. Me apresenta. Eu quero que você mande, você que tem o meu contato, eu deixo sempre meu Instagram aí público para vocês entrarem. Eu quero que você me apresente alguma vez que o Bolsonaro foi acusado e condenado por alguma dessas coisas. Tem algum? Então ele não é. Enquanto o Lula já foi acusado e condenado por diversos crimes. E teria sido por muito mais se não tivesse, dado uma graninha para quem tá lá à frente. Se não tivesse dado o cargo. Se não tivesse passado o pano para as cagadas que os outros fizeram também. O Lula foi acusado e condenado, enquanto que o Bolsonaro, de tudo que foi acusado, foi absolvido. Aí você pode estar pensando assim, você que é de direita, que votou no Bolsonaro, fala assim, se o Lula ganhar, nós estamos tranquilos. Porque nós elegemos um Senado forte, nós temos bastante deputado, nós temos estadual, federal, governador que está do nosso lado. Ele não vai conseguir governar. Você pode estar certo. Ele realmente pode ter muita dificuldade em aprovar leis, aprovar projetos, mas vocês têm que entender uma coisa. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Esse é o primeiro passo do Lula? Não. O primeiro passo dele foi quando ele saiu de forma ilegal da prisão. Quando ele saiu da prisão foi o primeiro passo dele. O segundo passo dele foi quando ele se candidatou. Uma vergonha nacional. Um presidiário candidato à presidência do nosso país. O terceiro passo dele foi vencer o primeiro turno das eleições. O próximo passo é ele se tornar presidente de novo. Ele já deu 3 passos. 3 passos. A cada passo, ele vai chegar mais perto do objetivo dele. Você quer deixar ele dar cada vez mais um passinho atrás de passinho? Você quer deixar ele ganhar essa eleição para tentar tirar ele de lá só em 2026? A gente tem que se unir agora. Porque ele já foi capaz de fazer tanta coisa ruim, tanta coisa errada com o povo. Ele já foi capaz de nos enganar tantas e tantas vezes. Vocês acham que ele não é capaz de dar um jeitinho de aprovar os projetos dele? A gente pode ter todos os senadores, todos os governadores e deputados. Ele vai dar o jeitinho dele. A gente não pode permitir. A gente tem que se movimentar. A gente tem que lutar pelo nosso país, pela nossa nação, pelos nossos filhos, filhas, netos, mães, pais, pelas nossas famílias, pelas pessoas que nós amamos, pelo bem-estar de todos nós. O povo reclama de pobreza. Falou, o Bolsonaro deixou o povo pobre. Enquanto o Lula estava lá oferecendo R$50 de auxílio para vocês, auxílio não, desculpa, como que chama? O Bolsa Família. Enquanto o Lula estava oferecendo 50 a 300 reais de Bolsa Família, o Bolsonaro veio oferecer 600 de auxílio emergencial. Poxa, então o Bolsonaro salvou a pátria. 600 reais não dá pra nada. Mas é o dobro do que o maldito do presidiário lá tava dando pra vocês. O dobro. Vocês reclamam de pobreza, mas toda essa pobreza é reflexo de 14 anos de roubalheira e de corrupção do PT. Esse imbecil ainda fala que ele quer consertar o país, ele quer continuar de onde ele parou. Nós vamos parar onde? Nosso país é muito rico, nosso país é muito importante, nós temos cidades aí que movimentam o mercado no mundo todo. Mas até quando? Até quando para nós virarmos uma Venezuela? Até quando para nós virarmos Cuba? Mas Lucas, tem servo de Deus aqui de joelhos, o Senhor não vai permitir que isso aconteça. Também tem servo de Deus lá dobrando o joelho todos os dias na Venezuela. Também tem servo de Deus todo dia lá com o joelho dobrado orando lá em Cuba. Entendam uma coisa, pode ter um monte de gente de joelho dobrado. O Senhor está oferecendo para vocês uma escolha. O Senhor pode tudo sobre todos, mas o Senhor dá o livre-arbítrio para que nós possamos fazer a nossa escolha. Quem escolhe somos nós. Infelizmente, nós vamos pagar pelas escolhas dos outros, porque é assim que funciona numa democracia. Mas não diga que Deus é injusto e que Deus foi maldoso. Por que o Senhor permitiu? O Senhor está te dando o direito de escolher. Os sinais estão aí.
Olha para como está o nosso país agora e olha como estão os demais países que estão sendo regidos por esses regimes que o Lula apoia. A escolha é simples e fácil de fazer. Nós nunca tivemos uma eleição tão fácil para se escolher. Fácil, Lucas? Para mim foi a mais difícil, porque não tem um lá que presta. Não, foi a mais fácil. Era só você votar em um que não fosse o Lula. Qualquer outro lá que fosse no lugar dele, para um segundo turno, seria melhor que ele. Qualquer um. Qualquer um. Eu queria falar com você agora, você que tem filho, você que tem neto, você que tem sobrinho, o familiar, amigo, assim, parente, assim, no geral, que tem criança. Vocês que vão votar no Lula, eu quero que você faça o seguinte, quero que você pegue essa criança no colo, quero que você olhe para ela e fale assim, ó, o titio, a titia, o vovô, a vovó, a mamãe, papai, seu irmão, sua irmã, nós vamos votar num cara que quer matar você no fruto do ventre da sua mãe. O Lula apoia a liberdade, o direito do aborto. Matar crianças no ventre é um assunto que eu não gosto de falar, porque eu me emociono. Eu já vi vídeos de como acontece um aborto e é uma coisa terrível. É terrível. Eu desafio você que vai votar no Lula a segurar na mão dessa criança aí que você tem como mais próxima de você e falar para ela, ó, meu candidato queria matar você antes mesmo de você nascer. Imagina a dor que seria. Você olha para essa criança agora e pensa no quanto você ama ela. E pensa em quantas pessoas vão ser privadas de sentir esse amor no governo do Lula quando liberar o aborto. Eu quero que você pegue na mão dessas crianças e fale assim, ó, é errado usar droga. Não usa droga porque usar droga mata. Mas quando essa criança, quando esse jovem, quando esse adolescente chegar na sua frente e tiver uma overdose, eu quero que você tenha a cara de pau de falar assim, ó, muito bom, era isso que eu queria, porque eu votei num cara que liberou as drogas. Quando você chegar na tua casa e você vê que não tem mais TV lá, que o teu filho, tua filha, teu neto, qualquer pessoa vendeu seus móveis, vendeu tudo que tinha para pagar traficante porque estava usando droga, aí faz o L. Faz o L de Lula. Quando essas pessoas morrerem de overdose, quando você estiver lá na beira do caixão dessa pessoa, aí você bate no peito e fala assim, ó, eu sou o Lula. Isso aqui é feito do governo Lula, ó, parabéns. Quantas mortes vocês vão carregar na consciência de vocês? Quantas vocês já não carregam por conta da pobreza que o Lula deixou o país? Quantos morreram de fome por conta do roubo que ele fez? Isso tudo é na consciência de vocês que votaram nele, que vão votar de novo. Você que tem medo de sair na rua à noite. Quem não tem medo de sair na rua à noite hoje em dia? Às vezes a gente tá na rua, a gente vê uma pessoa vindo assim já de touca, assim de capuz, assim de máscara, já fala, Senhor me guarda, meu Deus do céu, é hoje. A gente anda com medo na rua. Eu vou trabalhar, quando eu volto do trabalho já acabou de anoitecer. Eu vou orando quando eu desço do ônibus até chegar em casa e quando eu chego eu continuo orando para agradecer. De tão perigoso que é. Mas você que vota no Lula, não tem que ter medo. Porque a gente tem medo, a gente se preocupa e tal, porque tem muito bandido. Mas quando um cara vier te assaltar, você pega e fala, não precisa me assaltar, eu votei no Lula. É o Lula que fica te inocentando, é o Lula que passa a mão na sua cabeça. Aí você vai fazer o seguinte, quando você estiver em casa esperando teu filho chegar, e a polícia bater na tua porta falando, ó, teu filho morreu, ele foi baleado num assalto, aí você pega e põe aquele videozinho do Lula, falando, eu não aguento mais ver os jovens desse país sendo preso pela polícia só porque roubou um celular. Ele só vai pegar esse celular para vender e tomar uma cervejinha. Aí, o que você faz? Bate no peito e fala assim, isso, foi para isso que eu votei. Vai lá chorar no caixão do teu filho quando ele estiver morto, quando ele for baleado, quando ele for assaltado, agredido, quando a tua filha for estuprada. E aí você lembra que é o seu presidente que passa pano para esse tipo de cara, que passa pano para esse tipo de gente. Quando você passar por alguma situação assim que você for assaltado, roubado, que você for correr chamar a polícia, não chame a polícia.
vai correndo e pega um livro, corre atrás dele, volta aqui, volta aqui. O que o Lula falou é mais livros e menos armas. Aí você vai lá e você lê uma poesia, lê um textinho pra ele, pra ver se muda alguma coisa. Até porque o Lula quer desarmar as pessoas, quer desarmar a polícia, quer desautorizar a polícia. Então por que nós vamos precisar da polícia? Quando acontecer alguma desgraça, vai ler um livro. Vocês falam que desejam liberdade e democracia. Falei isso no começo do vídeo. Liberdade e democracia é comunismo? É socialismo? É ditadura? É censura? Porque são essas coisas que o Lula fala que quer para o nosso país. São esse tipo de coisa que ele fala abertamente que quer e são esse tipo de coisa que ele abertamente defendeu e financiou. Aí vocês vão no mercado e falam, ó, culpa do Bolsonaro. Arroz, R$20, culpa do Bolsonaro. O gás, R$100, é culpa do Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro. Vocês querem ver como que é o supermercado no governo Lula? Vão lá de novo na internet. Coloca assim, como estão os supermercados no governo da Venezuela, no governo de Cuba, e vai lá ver, em tempo real. Enquanto aqui vocês reclamam que tem prateleira, que as coisas estão caras, lá eles estão reclamando porque não tem comida na prateleira. Eles estão comendo cachorro, eles estão comendo lixo, porque não tem nada no supermercado. Ah, mas e a picanha que o Lula prometeu? Vai ter sim, vai ter para ele, para os ministros dele, para você vai sobrar só a gordura estragada. Quanto tempo para você começar a comer cachorro também? Comer gato? Sai por aí que nem Neandertal, caçando bicho na rua para comer. Quanto tempo para isso? Mas Lucas, isso não vai acontecer. Você quer arriscar? Você quer arriscar? Eu não quero. Não é isso que eu quero para minha família. Não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero para essa geração e nem para a próxima. Não é isso. E eu acho que você também não quer isso. Ah, então as coisas estão caras no mercado, eu tenho que aplaudir o Bolsonaro? Não, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que cobrar dele também. As coisas estão altas e tal. Quantos impostos ele já zerou? É o presidente que mais reduziu, que mais zerou e tirou impostos. O que falta é para você que é comerciante, é para você que está vendendo o produto, vender o preço justo. O Bolsonaro não pode entrar em cada supermercado e aplicar uma multa nesse povo. Fala assim, ó, para de vender as coisas dessa... Ele já fez um apelo aos donos de supermercados, já postou um vídeo, coloquem o valor justo. O que ele pode reduzir, ele reduz. Me apresenta aí algum lugar que tem um combustível mais barato que o nosso. Uma gasolina mais barata que a nossa. As coisas que cabe a ele fazer, ele tem feito. E tem feito muito bem. Agora, é melhor você fazer a sua parte e lutar e reclamar no supermercado abaixa o preço que não sei o que, do que você não ter do que reclamar. Não vai ter preço lá, porque não vai ter mercadoria para você comprar. Eu falei, essa foi a eleição mais fácil, gente. Enquanto nós tínhamos lá vários candidatos lutando pelos seus direitos, falando... Não tinha só o Bolsonaro, tinham candidatos muito bons lá, falando coisas muito relevantes. Muito relevantes. Vocês foram votar num presidiário, num cara que fala, eu sofri mais do que Jesus Cristo sofreu na cruz? É um recado, essa parte assim, eu sei que tem gente que me assiste que não é cristão. Essa é para os cristãos. Você que é cristão, você tá votando num cara que fala abertamente, falou e fala, que sofreu mais do que Jesus? Que fala que quer ser tão temido quanto o diabo? Como que você tem me desculpa, mas a cara de pau de votar num cara desse e domingo ir na igreja, fechar os olhos, levantar a mão e falar, Senhor, eis-me aqui. O Senhor que você serve não é o mesmo Senhor que eu sirvo, não. E eu acho que você está no local errado. Forte isso que você está falando, Lucas. Forte é você defender esse tipo de gente. Forte é você defender e passar pano para esse tipo de gente. Chegou a hora de se posicionar, povo. Não é hora de ficar quieto, não. Não é hora de ficar quieto. É isso que vai acontecer no governo do Lula. Se não for nesse, ele ganha o próximo e faz no próximo. Ele já deixou o nosso país uma miséria, não dá chance para ele de novo. O Bolsonaro
tem os defeitos dele, ele não é perfeito, ele não é Deus, mas ele é o melhor que nós temos ali, gente. O governo que mais gerou empregos, que mais fez pelas mulheres, que mais fez pelas crianças, o governo onde nós tivemos o menor índice de assassinatos, de estupros, o governo que mais reduziu impostos, um governo exemplar, aplaudido no mundo todo, em meio a uma pandemia miserável. Ele falou as besteiras dele na pandemia, falou, eu não concordo com as declarações que ele deu na pandemia. Não concordo com tudo que ele fala, mas concordo muito mais com ele do que com o que o Lula fala. Até porque até hoje eu nunca concordei com nada que saiu da boca daquele miserável presidiário. O Bolsonaro é a melhor escolha para esse momento. Enquanto tem um ali que tá falando o nome de Deus em vão, enquanto tem um que tá ali fazendo besteira e falando que sofreu mais que Jesus, o outro tá ali falando que é Deus acima de tudo. Que presidente na história do Brasil e do mundo parou para falar no microfone e falou Deus acima de tudo? O Lula, além de não colocar Deus acima de tudo, nunca colocou o Brasil em prioridade. Tanto que quando ele era presidente, qual era a prioridade dele? Financiar as ditaduras dos outros países e encher o bolso dele de dinheiro. Depois vinha o Brasil dele. Só as migalhas. Chega de migalhas. Chega. Hora de votar certo, povo. Hora. Estuda em quem você vai votar. Para de votar no Lula porque você cai nesse discurso barato de que você vai comer picanha. Para de ser burro. Com todo respeito, de ser ignorante. Isso é coisa de gente ignorante. As poucas pessoas que vieram conversar comigo sobre política vêm com esse discurso e eu não preciso nem me esforçar para falar e colocar essa pessoa no lugar dela e apresentar meia proposta do Bolsonaro que passa dessas propostas do Lula. Que o pessoal já fica, não é verdade. Tem gente que não conhece, tem gente que não sabe. Eu tô postando algumas coisas no meu Instagram essa semana. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem. Não vou falar o nome dela, mas ela falou assim pra mim, nossa, que forte as coisas que você tá postando. Aí eu falei, alguém tem que falar a verdade. Ela falou assim, o primeiro turno eu fui de Ciro e no segundo eu ia de Lula. Mas depois de ver tanto vídeo, alguns que você postou, outros que outras pessoas postaram, eu vejo que não tem como, tem que ser Bolsonaro. É melhor um presidente que tá ali falando de Deus do que um que tá zombando no nome dele, gente. É muito melhor. E eu queria passar um recado agora para vocês que votaram no Bolsonaro. Eu fui às ruas de verde e amarelo, estava na frente da minha casa na semana da eleição, com a camiseta do Brasil. Meu cunhado estava lá comigo, nós estávamos colocando a bandeira do Brasil e desceu um casal. Nós estávamos ali na nossa, conversando sobre a política mesmo. O pessoal passou e começou a ficar falando umas asneiras que eu não vou repetir aqui no vídeo. Ah, os bolsonaristas... Pelo simples fato de usar verde e amarelo. Olha a algazarra e a bagunça que esses caras fazem quando eles vão fazer uma passeata. Tacam fogo nas coisas, destroem propriedade particular, deixam as ruas um verdadeiro lixão. Eles querem deixar todo o nosso país desse jeito. Enquanto as poucas vezes que eu pude ir à rua de verde e amarelo defender a minha pátria, defender o meu voto, defender os meus direitos, os meus costumes e a minha fé, eu vi famílias de toda a raça, cor e sexo, orando, louvando, cantando o hino nacional, as coisas limpas, sabe? Os comércios podendo funcionar livremente e lucrando muito com isso, porque não tinha agressão, não tinha violência, não tinha algazarra, não tinha palavrão. É algo bonito de se ver. Eu nunca tinha ido. Quando eu fui, eu me emocionei de ver o perfil das pessoas que vão votar e que votam no Bolsonaro. Não é pelo Bolsonaro, mas as pessoas que defendem a liberdade, as pessoas que defendem a família, as pessoas que defendem a fé. Eu falo no nome do Bolsonaro porque ele é o único ali que está defendendo isso. É algo lindo de se ver, gente. E vocês votaram, continuem votando. Mas não basta votar. Olha, nós não somos caracóis. Nós não somos tartarugas
que vamos nos esconder dentro da casca, dentro da nossa casinha de medo desses bandidos. Chegou a hora, povo, de você ir para a rua, colocar o verde e amarelo e bater no peito e defender a tua fé, defender a tua família, defender seus filhos, suas filhas, seus netos. Não é defender o Bolsonaro, é defender o país, é defender os seus direitos. Não tenha vergonha, não tenha medo. Eu estava com meu irmão, com a minha irmã e com meu cunhado no dia da votação, nós vestimos o verde e amarelo e fomos para as ruas. Fomos para as ruas. Enquanto muitos ali falavam ali palavras de ameaças, a gente não bagunçou, a gente não ameaçou, a gente não xingou. O simples fato de escutar o hino nacional usando o verde e amarelo foi o suficiente para nos amaldiçoarem, para nos criticarem, para nos atacarem, para falarem besteira para nós. Enquanto a gente via algum bolsonarista, às vezes a gente parava num farol. Nós vimos um casal lá no centro da cidade, né? Eles estavam lá, os dois juntos assim, a gente estava ouvindo o hino nacional, o cara começou a fazer assim, dançar, a menina cutucou ele assim, para. E eles ficaram assim de cabeça baixa, nitidamente com medo. Nós chegamos um pouquinho mais perto, a menina olhou pra gente e falou assim, ó, é Bolsonaro. Aí a gente falou assim, cadê o verde e amarelo? O cara falou assim, a gente prefere não arriscar. Medo de quê? O que pode fazer? O que esses vagabundos podem fazer? Veste o verde e amarelo, porque se você não se posicionar agora, se você não mostrar coragem agora, o amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode ser tarde demais. Faz alguma coisa. Vai, posta vídeo, faz como eu tô fazendo aqui, grava um vídeo, posta as coisas no Instagram. O povo precisa saber a verdade. O povo precisa saber o que acontece nesse governo que o Lula quer implementar aqui para nós. O povo precisa saber tudo que o Bolsonaro fez de bom. Porque a maldita da Globo não mostra. Porque a mídia não mostra. Porque não quer que ele ganhe, porque eles querem voltar a receber o que eles estavam recebendo. Nós precisamos lutar, nós precisamos fazer alguma coisa. Para de ter vergonha, para de ter medo. O Senhor disse, seja forte e corajoso. Em nenhum momento na Bíblia eu me recordo de Deus ter falado assim, se esconda, seja fraco e covarde. Não. O povo, para lutar pela terra prometida, teve que dar 7 voltas na muralha. Você está se ocultando de dar uma volta? Quem é você? Você é aquele povo que ia ter escolhido voltar para o Egito? Ou você é o povo que ia em busca da terra prometida? O nosso caminho é difícil mesmo, é de luta. Não acha que você vai colocar a camisa verde e amarela na rua e você vai ser aplaudido, porque você não vai, não. Mas se orgulhe disso. Eu tive pregando para os adolescentes no final de semana e eu falei, a vida do cristão ela é difícil. A vida de quem faz a coisa certa é difícil. Porque o diabo, ele não gosta disso. Você acha que ele está contente de ver você lutando por aquilo que é certo? Você acha que ele está contente de ver você fazendo aquilo que é certo? Que nada, ele vai colocar obstáculos, ele vai colocar a luta. Mas sem luta, não tem vitória. Para você vencer, é preciso lutar. Vai ter sacrifício, você vai sofrer, vai ser difícil, mas o Senhor te fortalece. É hora de você ser forte, é hora de você ser corajoso. Votem com sabedoria, para nós termos mais segurança, para nós termos direito, liberdade, um país mais próspero. Votem pelo bem daqueles que você ama, pela sua família. Não é difícil escolher. Basta que você estude. Eu estou aqui chegando quase 40 minutos de vídeo. Se você ficou até o final, você pode ter pensado assim, tudo que ele falou é besteira. Então você que pensou que eu estou falando é besteira, pesquisa tudo isso que eu disse aqui. Entra lá na internet e vê se eu estou mentindo. Vê se eu estou falando alguma bobagem, se eu estou acrescentando, tirando, eu estou falando o que acontece. Eu estou falando o que acontece. No Salmos 33, versículo 12, diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Defeitos à parte, o Bolsonaro coloca Deus em primeiro lugar nessa nação. Ele tem pessoas ali ao lado dele que oram, que jejuam, que clamam a Deus todos os dias por essa nação. Enquanto você vai ver o povo do Lula, é bandido, é satanista, entre outros. O que Jesus faria no seu lugar?
Se Jesus estivesse aqui e você falasse, mestre, mestre, eu não sei em quem votar. Jesus não ia falar para você, ó, vota no Bolsonaro. Não. Jesus não ia falar para você, ó, vota no Lula. Jesus ia falar, qual te aproxima mais de mim? Os dois têm um discurso. Qual discurso se aproxima mais do que está aqui na palavra? Qual discurso? Quem fala no nome de quem escreveu isso daqui? E quem faz piada? Não é fácil escolher seu voto? Ora, clama, entrega nas mãos do Senhor e vota com sabedoria. Vota com sabedoria. Ah, Lucas, mas e se mesmo assim a gente fazendo todo esse sacrifício o Bolsonaro perder? Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não vamos deixar de orar e nós não vamos deixar de clamar. Paulo e Silas louvavam e oraram de dentro de uma prisão. Não existem barreiras, não existem grades, não existem muros e ninguém que possa nos separar do amor de Deus. Nós não vamos deixar de clamar, nós não vamos deixar de orar por esse país e não vamos deixar de fazer a nossa parte também, que é lutar por ele. Assim como nós tiramos a Dilma lá atrás, que o povo se posicione e tire ele se ele vencer. Temos que fazer a nossa parte como homens, mas também temos que fazer a nossa parte espiritualmente. Orem, louvem e busquem do Senhor o melhor. Votem de maneira consciente. Votem para que Ele não vai tirar o seu direito, a sua liberdade. Olhem para o seu filho e vejam que país que você quer. O país que o Bolsonaro está tentando construir ou o país que o Lula quer deixar? Que ele quer terminar, a cagada que ele não conseguiu terminar 14 anos atrás. Vai lá para Venezuela, olha lá para Cuba. É isso que você quer? Para você, para as pessoas à sua volta? Não, né? Eu também não. Então, gente, bora pra rua. Verde e amarelo. Aperta o 22 lá. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Ai daquele que tocar em um fio de cabelo seu. Você tá aí não é para defender o Bolsonaro, é a sua fé. E você acha que Deus vai deixar passar impune? Se alguém levantar a voz, se alguém inventar alguma mentira, se alguém tentar te tocar, ai daquele que mexer com quem é do Senhor, viu? Ai daquele. Então não precisa ter medo e não precisa ter vergonha. Ora em busca do Senhor, tá bom? Essa eleição é espiritual, mais do que nunca. E mais do que nunca, nós sabemos em quem votar. Se é tão espiritual assim, votem quem está falando no nome do Senhor. Votem quem coloca Deus acima de tudo e de todos. Porque acima dele ali é Deus. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Foi de maneira simples, foi de maneira honesta, mas eu espero que tenha, de alguma forma, conseguido abrir os seus olhos. Dia 22, se você votou certo, permaneça. Se você votou errado, reconsidere, estude um pouco, pense um pouco. Nosso país está nas mãos das nossas escolhas. O Senhor vai fazer a parte dele, vai, mas nós temos que fazer a nossa também, tá bom? Ninguém vai se eleger sozinho, é o seu voto conta, tá bom? Fiquem com Deus, votem consciente. Dia 30, orem muito e cuidado, tá bom? Porque esses bandidos não estão para brincadeira não. Fiquem com Deus e um grande abraço.